Olá, eu sou a Flávia Gazi e esse é o canal do Garotas Geeks. E hoje a gente vai falar sobre Blaxploitation. Eu não sei se você sabe, mas a gente já fez um vídeo falando sobre Hunters, que é a série da Amazon Prime que fala sobre caçadores de judeus. Daí no meio disso eu falei sobre Jew Exploitation, que é um gênero aí que vem surgindo. E falei que esse gênero, ou essa temática de cinema veio do Blaxploitation. Perguntei se vocês queriam um vídeo, vocês falaram sim. Então aqui vai! Não se esquece de conferir o nosso Apoia-se, vai estar lá, apoia.se/FlaviaGazi, vai estar embaixo o link, para você ajudar, se você puder, com uma moeda ou algumas moedas, pra gente manter vídeo, manter podcast. Se você não puder ajudar, não esquece de compartilhar, por favor. Inclusive, nesse momento que tem muita gente fazendo conteúdo, é muito importante que você deixe like e compartilhe e faça isso o mais rápido possível, porque daí o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Então vamos lá! Primeiro eu queria falar para vocês sobre como ou da onde veio essa coisa de diretores negros se juntarem com roteiristas negros, com elenco todo negro, para falar sobre questões negras. Além de, obviamente, a discriminação, que tá aí até hoje, e o racismo, então que não faziam com que muitas partes da população até hoje não se enxerguem nos filmes, nos livros, nas séries. Antes do Blaxploitation nascer na década de 1970, algumas coisas contribuíram para que se criasse um cenário onde isso fosse possível. Primeiro você tem os ícones, de luta a favor das minorias, que é o Martin Luther King e o Malcolm X. Ambos estavam fazendo grandes discursos contra a segregação racial nos Estados Unidos. E vamos lembrar que a segregação racial ainda é horrível nessa época, mas naquela época era muito pior. E é uma coisa muito maluca se a gente pegar os passos que a gente anda tentando dar para acabar com o racismo, eles são muito jovens. Então tudo isso que você vai ouvir sobre Blaxploitation hoje também são coisas muito jovens. Eu acho importante a gente se atentar a isso, porque não faz muito tempo, o que significa que a gente não vê todos os impactos do Blaxploitation finais, porque é uma coisa que ainda está acontecendo, e que a luta a favor de minorias e contra preconceitos é uma coisa muito recente. Então vamos lá. Você tinha esses dois ícones dando discursos maravilhosos e falando para a população sobre coisas que eram muito necessárias na época. Logo depois você tem o surgimento dos Panteras Negras, um movimento negro de libertação de pessoas negras, e começou a rolar finalmente uma conversa sobre negritude, o que é ser negro e etc. Então isso meio que calcou a possibilidade de nascer o Blaxploitation. Blaxploitation nada mais é do que a junção das palavras black, negro, e exploitation, exploração, mas não desse jeito que você tá pensando, é mais do tipo, vamos explorar do nosso jeito, assim. E ele não é necessariamente considerado um gênero de cinema, porque ele usa técnicas de muitos gêneros de cinema, mas o mais importante é o que ele faz com relação à temática. Então, você tinha diretores negros, roteiristas negros, elenco negro que falavam sobre como era ser negro, mas não de uma maneira apenas do dia a dia, mas podendo colocar personagens negros como protagonistas dessas histórias. Então, você tinha personagens negros que podiam lutar, que podiam vencer, que podiam superar desafios, que eram os bonzinhos e não os mauzinhos, que não estavam apenas em papéis de serviçais, que é uma coisa que a gente vê até hoje nas nossas novelas, não é mesmo? E outros papéis de não liderança. Isso criou 1 bilhão de filmes. Ao longo do vídeo a gente vai colocar inserts desses vídeos, trailers com o ano e com o nome do filme para você procurar, caso você tenha interesse aí quais foram os primeiros. Mas não dá para você, por exemplo, não ver Shaft. É muito importante, inclusive, que você veja, porque é um dos primeiros e muita gente vai usar ele até hoje. Cats ain't gonna be here, you should be here. Open it up. Shaft's his name. Shaft's his game. Teve depois uma refação desse filme com Samuel L. Jackson e muita gente vai fazer referência a ele, então é legal que você assista. Essas temáticas, elas também
acarretaram em certos estereótipos que hoje são questionados, como o estereótipo da mulher negra raivosa. Então, toda vez que existe uma mulher negra é porque ela é raivosa, mulher negra é barraqueira. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida, quando uma mulher negra tentou falar, você falou, barraqueira, porque é assim que a gente aprende, tá? Isso tá errado, isso é racismo. Leave! Split! Leave, mother! E porque eram filmes muito violentos, criou-se alguns estereótipos juntos, mas vamos colocar isso entre vários parênteses, porque nessa época a gente não tinha essa proliferação desses estereótipos, então eles estavam fazendo filmes sobre negros no comando. Então essa coisa meio gangsta, essa coisa meio do tipo, eu sou do mal, mas eu ganho dinheiro, por exemplo, não era uma coisa mal vista, era uma coisa muito bem vista e não existia esse estereótipo totalmente feito. Foi o Blaxploitation que trouxe isso. 2, existe uma apropriação desses temas por diretores brancos. Então, muitos diretores brancos falando, nossa, Blaxploitation é muito legal e pá, deixa eu fazer igual. Mas aí ele também vai colocar personagens negros nesses mesmos estereótipos com uma visão branca. O que também não ajudou bastante para a construção desses estereótipos, tá? Tipo, o cara negro fortão, homens negros não choram, homens negros não têm sentimento. Isso também não é que vem daí, mas por conta desses filmes, muita gente achou que então podia falar isso ou podia colocar negros nesse papel. E existe uma lógica na época porque isso aconteceu que é diferente da lógica de hoje. Mas é importante dizer que muita gente, quando critica o Blaxploitation, critica por conta disso. This dude is bad, and he ain't just fly. He's super fly, yeah, super fly. É legal imaginar que o Blaxploitation ele teve um impacto na sociedade muito maior do que você imagina. Claro que funciona melhor para as pessoas, ou as pessoas estão mais acostumadas a ver filmes de um certo tipo. Ainda mais porque Blaxploitation era feito com o recurso que tinha, com a câmera que tinha, da maneira que tinha. Então não eram filmes tipo de altas produções e pá. E daí até mesmo um Quentin Tarantino da vida depois pode ir lá e fazer Jackie Brown e pegar a Pangriess, que é tipo uma das atrizes mais famosas de Blaxploitation, para colocar nesse papel. Quando ele faz isso, por um lado, ele ajuda esse cenário a ser visto, por outro, você acaba tendo essa visão de que então Hollywood consegue fazer Blaxploitation melhor, o que não é bem verdade, assim. My name's Coffin. Coffee, black, and stacked, and packed with fury. Mas, além do impacto de parar no cinema, como o de Exploitation, e a gente usar essa coisa dos dois personagens que são minorias e que vão contra o mundo, como por exemplo em Capitã Marvel, você teve algumas outras contribuições de Blaxploitation e a primeira delas vai ser vista nos quadrinhos. Em 1974 saiu um filme chamado Jones, o Faixa Preta. Enter Jim Dragon Kelly. He clubbers them up as Black Belt Joe. E esse filme começou toda uma tradição de filmes de Blaxploitation com artes marciais. Então, personagens que eram super de ação e eles usavam muitas artes marciais e pá. E isso gerou muita coisa, gente. Gerou, tipo, uma infinidade de impactos culturais. O que provavelmente você mais conhece é o Luke Cage. O personagem da Marvel começou a nascer logo depois que esses filmes começaram a sair e ficaram em alta. Então, até hoje, o Luke Cage tem uma ligação muito grande com a cultura negra, com a cultura de Blaxploitation e também com a cultura de hip hop e com a cultura de música. Por isso que no seriado muita gente fala, talvez é um pouco mais parado. Eu gostei muito, porque eu acho que eles exploram tudo isso que tem a ver com o nascimento aí do Luke Cage. Outra coisa que tem bastante a ver com Blaxploitation, então nasceram juntos, uma coisa bebeu da fonte da outra, é o hip hop. Tem um filme na Netflix chamado Dolemite e é sobre um diretor de cinema que tá tentando fazer um filme Blaxploitation super low cost, com o que ele tem. Esse filme é muito legal, eu recomendo que você veja, é baseado numa história real. E esse cara, o Dolemite, que é o cara real, ele não apenas fez filmes de Blaxploitation, mas ele também fazia muitas rimas.
E ele falava muito. E isso ajudou muito o nascimento do rap. Se você pegar a história do rap, tem outro documentário chamado Hip Hop Evolution, que eu super recomendo que vocês assistam, vocês vão ver que lá no começo, quando começou a se fazer essa coisa do hip hop de se falar e se responder, e de ter esse look, de saber dançar, etc., tinha muito a ver com esse cara que era o Dolemite. Então essas coisas meio que você pode dizer que o Blaxploitation ele ajuda a carregar ou ele se transforma também em hip hop. Tanto que muita gente do hip hop, quando começou o rap gangsta style, que era o rap das pessoas que estavam falando contra a sociedade de uma forma do tipo, eu realmente sou traficante porque é isso que eu posso, mas eu ganho dinheiro e é isso aí. Existe todo um imaginário dessa figura, como o imaginário da figura do malandro no Brasil, que tem tipo a ópera do malandro, sacou? Existe esse imaginário gangsta, que é um imaginário que também é muito parecido com os filmes de Blaxploitation. E muitas desses caras, desses rappers, vão citar Blaxploitation como as suas referências para ter esse visual, falar do jeito que fala, fazer rima do jeito que faz rima. Então o impacto cultural disso é tipo gigantesco, porque se você não sabe, o impacto cultural do hip hop, desde quando ele nasceu até hoje, é absurdo, assim. Se você nunca ouviu hip hop e não conhece da história, eu super recomendo que você vá atrás. Eu não vou dizer pra vocês que eu faço um vídeo sobre isso, porque existe um documentário na Netflix muito bom e eu acho que a gente precisaria de milhões de capítulos para poder falar sobre o impacto do hip hop, inclusive no Brasil, mas eu recomendo que você comece a procurar um pouquinho, vai atrás um pouco, porque é uma história muito interessante que vai ter impactos na sociedade que você vive hoje de formas que talvez você nem imaginava, e tudo isso surgiu ali com Malcolm X, Martin Luther King, o movimento dos Panteras Negras e a possibilidade da gente se ver representado numa tela. Talvez, para pessoas que sempre se viram representadas numa tela, esse é um discurso que as pessoas falam, é mimimi. Mas é mimimi porque você sempre teve isso. Se você nunca teve, a representação na tela é tão importante, tão relevante, que ela vai criar ou ela vai se costurando para a gente chegar até o hip hop. E para chegar em estereótipos que a gente hoje em dia tem que rever, que é o estereótipo do homem negro durão, da mulher negra raivosa, que são estereótipos que acabam reforçando o nosso racismo em vez de ajudar, quando numa época eles foram muito importantes para a libertação do povo. Tem um documentário chamado Sou Feia, Mas Tô na Moda, que é um documentário sobre o funk nas periferias e como o funk foi muito importante para a libertação das mulheres. Você pode discutir depois se ser cachorro é bom, se não ser cachorro é bom, se funk é bom, se funk não é bom. Porém, ele teve um papel histórico importante. Sem ele, talvez a gente nunca estivesse falando de libertação sexual e nem tendo opinião se isso é bom ou se é ruim, se ele não tivesse nascido. A mesma coisa para o Blaxploitation, que eu acho que ainda vai render muito mais frutos do que a gente imagina, especialmente com essa continuidade, essa ligação com o hip hop. E também com as artes marciais, porque já eram super-heróis super legais. Então é isso, a gente volta ainda essa semana com análise do imaginário. Se você tiver algum tema que você quiser pedir, você pode deixar nos comentários, que a gente faz enquetes depois para ver se esse é um tema legal para todo mundo, tá bom? Beijos!